Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariane Aguiar, eu sou astróloga e também sou atriz. E hoje nesse vídeo eu vim falar sobre as conjunções que acontecem, a cada 13, 12 anos mais ou menos, entre Júpiter e Netuno. Júpiter, o grande benéfico, e Netuno, o deus dos mares, das águas. E ambos estarão no signo de Peixes, que é um signo muito ligado às águas, ao misticismo, à espiritualidade e à arte, a tudo aquilo que é abstrato. Peixes tem muita relação com isso. E primeiramente eu não quero assustar ninguém com esse vídeo, porque nesse vídeo eu vou falar sobre a relação dessas conjunções com epidemias, pandemias e também com grandes eventos mundiais que desencadeiam nesse período, onde acontecem essas conjunções. Ao mesmo tempo, eu vou ficar olhando muito para esse lado aqui, porque é onde está meu computador, que eu escrevi um texto sobre isso, porque eu escrevo para o portal Telas por Elas, textos de astrologia, e um dos meus textos, o último texto que eu fiz foi sobre exatamente isso, as conjunções entre Netuno e Júpiter. E eu sei que é muito bom ter tudo escrito, mas ao mesmo tempo eu sei que tem muita gente que é mais visual, é mais auditivo, então eu achei melhor também fazer um vídeo sobre isso, porque é um tema complexo. Então, um texto não basta, é bom fazer um vídeo, enfim. Inclusive, no vídeo fica até mais visual, porque eu vou acabar colocando aqui as datas certinho, a linha do tempo, então é bem legal o vídeo. Até posso colocar algumas imagens sobre o que aconteceu durante cada ano que aconteceu essa conjunção. Para começar a falar sobre essa conjunção de Netuno e Júpiter, a gente tem que entender o que é Júpiter e o que é Netuno. Como eu falei no começo do vídeo, Júpiter é o grande benéfico. Júpiter, ele é o maior planeta do sistema solar, então ele é grandioso, ele é abundante. Tudo que Júpiter toca expande, espalha. Júpiter é como se fosse uma lente de aumento. Júpiter, ele rege dois signos, Sagitário e Peixes. Porque na astrologia tradicional eles não consideram Netuno, mas nós da astrologia contemporânea, da astrologia moderna, a gente já considera Júpiter regente apenas de Sagitário e Netuno regente de Peixes, ou a gente pode até considerar Júpiter o corregente de Peixes, porque depois que descobriram Netuno, a gente teve essa mudança aí nas regências planetárias, dos signos e tudo mais. Então, como eu falei pra você, Júpiter, tudo que ele toca, ele expande, ele engrandece. Isso pode ser muito bom ou, dependendo do que ele encostar ali, ele pode ampliar um conflito, um problema, uma situação já pré-existente, Porque não é nada milagroso, assim, do nada aconteceu aquilo. Algo já estava ali pequenininho, mas ali Júpiter vai só engrandecer aquela situação. É claro que apesar de eu falar para vocês, não é nada milagroso, Júpiter em Peixes e Netuno em Peixes pode falar sobre milagres. O signo de Peixes é um signo muito ligado a milagres. Júpiter também, porque vai falar sobre a nossa fé. Netuno fala sobre a nossa fé, a fé no invisível, a fé em que tudo é possível, Então, tudo é possível para esses dois planetinhas, tudo é possível para Peixes, que é o grande sonhador do zodíaco, É o signo mais sonhador, na minha opinião. E eles sonham, eles viajam, É um signo muito ligado também ao cinema, à arte, à televisão, à fotografia. Então a gente vai ver muito isso também em 2022. 2022 a arte vai estar com tudo com essa conjunção. Então muitos artistas novos surgindo também. E os artistas que têm posicionamentos em peixes, podem obter muito sucesso aí nesse ano de 2022 com esse Júpiter expandindo a carreira deles, a arte deles. Então a gente vai ver muito disso acontecendo. Bom, Netuno, eu coloquei aqui no texto sobre o que é Netuno, Enquanto Netuno é o planeta das águas, na mitologia grega, Netuno era chamado de Poseidon, o deus dos mares. Netuno tem muita relação com as águas, as inundações, os líquidos, os remédios, os venenos e também os vírus e as doenças. Então é muito comum surgirem epidemias quando esses dois planetas se encontram.
Ao mesmo tempo, Júpiter, que é o grande benéfico, ele nos traz sorte. Quando Júpiter entrou em Peixes nesse ano de 2021, ficou entre maio e julho no signo de Peixes, mas ali nos primeiros grauzinhos, né, entre o grau 0 até o grau 2, 3, mais ou menos, ele não foi muito longe, né? Mas foi bem nessa época, entre maio e julho, que teve uma aceleração na vacinação. Então, acelerou a vacinação bem nesse período. Inclusive, eu mesma, eu fui vacinada nesse período de maio a julho de 2021. E meus amigos também, eu comecei a ver uma movimentação muito grande nas redes sociais, meus amigos postando stories, né? Vacinei, tô vacinado, bem nesse período. E eu já tinha avisado isso antes, desde o começo do ano, que em maio e julho a gente ia ter uma aceleração mesmo na vacinação por conta justamente dessa entrada, né, muito boa, mágica, maravilhosa de Júpiter em Peixes, que ele se sente em casa ali, Júpiter está domiciliado em Peixes, então foi uma época muito positiva, né, a gente começou até a dar um pouco uma afrouxada depois desse período que teve muita vacinação, né, e a gente ainda está tentando voltar ao novo normal. Porém, tomando todos os cuidados possíveis, porque nesse vídeo eu vou falar sobre os riscos da alta contaminação do vírus em 2022, porque a pandemia não acabou e a pandemia não vai acabar tão cedo. Então, se você acha que você vai poder tirar as máscaras e viver normalmente em 2022, você está muito enganado. Inclusive, você até pode tirar as máscaras dependendo da decisão do governo e tudo mais. Porém, nem sempre a decisão do governo é o certo, né? Às vezes, vamos ter carnaval aqui em São Paulo, né? Já tem uma ideia aí sobre carnaval sem restrições nenhuma. Eu acho um grande erro, ainda mais estudando astrologia e vendo que os acontecimentos estão batendo, porque o que eu tô falando aqui eu fiz toda uma pesquisa sobre a história mundial, sobre as datas, os acontecimentos dos anos que aconteceram essa conjunção, para comprovar para vocês que eu não estou falando coisas da minha cabeça, vozes da minha cabeça. São estudos que vários astrólogos também já fizeram. Então, por isso que eu até mesmo fiz um texto, porque como é algo complexo, né, é bom ter um texto ali para eu também ter um roteiro do vídeo que eu planejava para fazer para vocês. Bom, os anos que aconteceram essa conjunção, eu vou colocar aqui na tela, né, 1919, 1932, assim por diante. E a última vez que aconteceu essa conjunção foi em 2009. Então, se você já era nascido em 2009, provavelmente já, né, ou não também, eu sei que tem muitas pessoas muito jovens que me seguem, né, não sei se tem crianças me assistindo. Enfim, mas vamos lá. Se você era vivo já em 2009, você deve se lembrar que a gente teve a H1N1, né, a influenza, a gripe. Então, eu lembro de 2009 porque eu tava de férias num hotel, eu era criança em 2009, e aí mandaram mensagem da escola que as férias iam ser prolongadas. E eu fiquei super feliz, todo mundo, né? Gente, não vai ter aula, não vai ter escola, vou ficar mais um tempo de férias e tudo mais, aproveitando por conta que a gente estava evitando as aglomerações, né, em 2009 também. E quando eu voltei para a escola, eu lembro que a escola estava bem diferente, porque tinha álcool em gel para todos os cantos. Então tinha álcool em gel em cada sala, na entrada da escola. Eu lembro até que as minhas amigas, a gente tinha um potinho e a gente roubava o álcool em gel da escola e colocava no nosso potinho. A gente levou bronca por conta disso. Então eu tenho essa visão muito clara de 2009, inclusive eu lembro que durante essas férias que eu tava em 2009 num hotel, eles estavam fazendo porco, né, porco no rolê que fala, né, então o porco tava lá girando na churrasqueira e era gripe suína. Então eu lembro que tava muita gente com medo de comer aquele porco. Meu Deus, gente. Né? Então tinha uma coisa assim. E a gente pode perceber que as doenças, os vírus, normalmente é de origem animal, que é uma coisa pra gente repensar também sobre a nossa alimentação e sobre como a gente lida com tudo isso, porque, né, eu vi muitos ataques xenofóbicos contra a China, porque chinês come cachorro e tudo mais, só que a gente come vaca, porco, peixe, a gente come um monte de coisa aí.
E só que a gente não considera a vaca um animal doméstico, ou um porco um animal doméstico, mas na Índia, por exemplo, a vaca é sagrada. Então tudo depende muito da cultura de onde você tá. E por que um animal vale mais do que o outro, né? Porque a gente dá mais importância pro cachorro, a gente fica comovido que alguém mata um cachorro para comer, e ao mesmo tempo a gente não tá nem aí pra vaca, pro porco, pro peixe e tudo mais. Então é uma coisa a se repensar. Pra galinha, né? Então tem muita gente que cria galinha, enfim. Sobre 2009, apesar da gente ter tido a questão do vírus, da gripe suína e tudo mais, foi um outro momento, um outro governo, e isso foi resolvido com muito mais eficácia, eficiência e rapidez. Também as vacinas, né, foi bem mais rápido do que agora, porque a gente ficou um ano aí na pandemia e só depois que a gente conseguiu ali as vacinações, e ainda com muito atraso aqui no Brasil por conta desse governo. Lá em 2009 eu coloquei um texto aqui, entre aspas, né, uma citação de uma página da Fiocruz, que falou que as primeiras vacinas começaram a ser desenvolvidas no segundo semestre de 2009. Nesse mesmo ano, o presidente Lula liberou 2,1 bilhões de reais para aquisição de vacinas, insumos, material de diagnóstico, equipamentos de hospitalização e ampliação dos leitos de UTI, além de determinar a ampliação dos turnos das unidades de saúde para garantir o acesso do país aos imunizantes. O governo Lula fechou parcerias com 3 laboratórios e ao todo o governo federal adquiriu 83 milhões de doses da vacina contra H1N1. Então a gente conseguiu lidar com isso bem melhor naquela época. E o que podemos esperar de 2022, né? Antes de falar de 2022, vamos falar sobre os outros anos, que eu só falei sobre 2009, que é mais recente na nossa memória, pelo menos na minha, né? Eu me lembro muito bem desse ano. Em 1984, a AIDS estava muito em alta, né? Nos anos 80, a gente se falava muito sobre a AIDS. Em 84, o vírus da AIDS ele foi isolado nos Estados Unidos. Foi o início da disputa entre os pesquisadores franceses e os estadunidenses pela autoria da descoberta, né, de uma cura e também do vírus. A estruturação do programa da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, primeiro programa brasileiro para o controle da AIDS, né? Em 85, o agente etiológico causador da AIDS é denominado não sei falar, virus, que deu esse nome HIV, a sigla, né, o significado. Eu vou colocar tudo escrito aqui bonitinho para vocês. E surge também em 85 o primeiro diagnóstico para a doença, baseado na detecção de anticorpos contra o vírus. Em 84 também surgiu uma outra doença aqui no Brasil, que foi a febre purpúrica. Crianças entre 3 e 8 anos de idade apresentam quadros agudos e muitas vezes fatais de febre purpúrica, que no início são confundidos com a meningite, né, pelo que eu tô vendo aqui, que não, mentira. São confundidos com a meningococemia. A investigação epidemiológica, entretanto, demonstra que não há a concomitância entre esses casos e a presença de meningite, meningocose. Gente, tem muitos termos médicos nessa população, havendo então a suspeita de uma doença nova. Então, teve uma epidemia também aqui no Brasil de dessa doença aqui. O nome, né? Complicado falar esse nome. Eu falei também sobre a gripe espanhola. Na gripe espanhola teve uma conjunção de Júpiter e Netuno, né, entre os anos aí 1918 e 1919, que foi a conjunção no signo de Leão, e isso desencadeou uma outra pandemia, que foi a gripe espanhola, que é considerada a pandemia mais grave da história recente. Porém, eu acho que o coronavírus superou essa pandemia, né, porque eu acho que foi bem drástica a situação, muitos desencarnes, muitas pessoas perderam amigos, familiares, eu estava em pânico,
quando isso começou, porque eu moro com grupos de riscos, então eu acabei ficando bem isolada mesmo por conta de sentir medo de me infectar quem eu amo e depois ficar com essa culpa pro resto da vida, né, de ter infectado alguém que eu amo e por minha culpa a pessoa já não tá mais aqui. Então, essa coisa da culpa, da contaminação dá um desespero, um aperto no coração muito grande. A gente não pode controlar, né, aquela situação, a gente não sabe onde o vírus tá, então foi bem complicado esse ano aí. É claro que em 2009 teve essa epidemia aí da H1N1, porém, a gente não teve que usar máscaras, né? Foi um outro período. Já agora a gente teve que usar máscaras, teve um cuidado muito maior, né? Porque era necessário. Bom, agora 2022, com essa conjunção. Se vocês quiserem saber o que aconteceu nos outros anos mais detalhadamente, leia o meu texto, tá? Porque já tá 15 minutos esse vídeo, e no texto eu coloco ali também de maneira resumida o que aconteceu em cada ano. E a relação com as doenças também. Bom, sabemos que Júpiter em Peixes representou uma aceleração na vacinação em escala global, que eu comentei com vocês aqui sobre maio e julho, né? Ano que vem, Júpiter estará em Peixes o ano todo, então teremos ainda assim uma aceleração, avanços nas descobertas de medicação, tratamentos e novas vacinas podem surgir. Inclusive, a gente tem uma vacina brasileira que está em testes, né? Que é a vacina do Butantan, que é a Butanvac. Eu acredito que já em 2022 a gente vai poder aplicar a Butanvac em todo mundo, né? No Brasil, pelo menos, isso vai ser garantia. Acontece que ao mesmo tempo que a gente vai ter avanços por um lado, né, tem a Butanvac aí surgindo, a aceleração na vacinação, poderemos ter uma taxa de alta contaminação também, né, novas variantes surgindo. Tem a variante Delta, que a gente também tem que tomar muito cuidado com essa variante Delta, que poucas pessoas falam sobre ela ou fingem que não existe e tudo mais, mas ela tá aí, então tomar um cuidado com isso. E isso vai se dar mais ou menos a conjunção ali no mês de abril, que é quando a conjunção se dá exatamente. Então eu não recomendo as pessoas afrouxarem as medidas de segurança e promoverem aglomerações antes desse período de abril, porque vai ser em abril que a coisa vai ficar feia, tá? E inclusive isso não é somente uma previsão astrológica, mas eu já vi cientistas falando sobre o perigo do mês de março e abril, de novo. Por quê? Porque vai ter Natal, Ano Novo, Carnaval, tem muita cidade querendo liberar tudo no Carnaval, e aí a gente vai ver o resultado em março e abril. Claro, a vacina vai nos proteger, a vacina nos protege contra casos graves, né? A gente não vai precisar ser internado, mas existe também uma porcentagem ali da vacinação que às vezes a pessoa pode ter sim algum caso grave, que eu não me engano, se eu não me engano eu vi isso, né? Que não é 100% a garantia. Então a gente tem que tomar cuidado, continuar seguindo os protocolos. Gente, infelizmente, eu moro num lugar que tem muito barulho. Então, se vocês estiverem escutando barulhos de fundo, de crianças brincando, são as crianças do meu prédio. Mas eu vou continuar esse vídeo porque não vai dar pra falar pra elas ficarem quietas, né? Enfim. Astrólogos também estão vendo as chances de acontecerem desastres naturais envolvendo água, inundações, tsunamis, né? A crise hídrica, ela pode ter um destaque aí a nível mundial. Então, a falta de água, isso vai ser um tema importante aí em 2022. A mudança climática, o aquecimento global é real, a gente está vendo isso. As mudanças na temperatura são drásticas. Nevou em Madrid, né? Há pouco, nesse inverno aí, fazia mais de 10, 20 anos, eu acho que não nevava em Madrid. Então, tá acontecendo muitas mudanças no clima que a gente tá percebendo. Aliás, quem mora em São Paulo, igual eu, a gente percebe isso. Em São Paulo, o clima é louco, é uma cidade muito poluída, né? Tem muita gente que mora aqui,
é a cidade mais populosa, eu acho que da América Latina, então a gente consegue perceber aqui, por conta dos carros, da poluição, que a mudança climática ela afeta bastante quem mora em cidades grandes também. Então, São Paulo é louco, assim, a gente tá calor e de repente faz frio, depois chove, depois faz calor de novo. É difícil para nossa saúde aguentar essas mudanças drásticas na temperatura. Ao mesmo tempo, 2022 também vai ser um ano de eleições, né? As eleições que acontecem normalmente aí no mês de outubro e novembro. Primeiro e segundo turno. Peixes e Netuno tem muito a ver com ilusão, sonho, expectativa e mentiras, tá? Então, as fake news vão estar bombando em 2022. As ilusões também com figuras políticas, né? Você endeusar uma pessoa da política e depois descobrir que não é nada disso, ou começar a ver fake news sobre essas pessoas. Então pesquisem, mais do que nunca, 2022 é o ano de você fazer pesquisas sobre os candidatos, porque a quantidade de mentiras, de fake news que vão ser lançadas, acho que vai superar 2018, tá? E 2018 já foi bastante WhatsApp, né? E, enfim, esse kit Covid que não funciona, esse tratamento precoce. Então, muito cuidado com tudo que vocês verem na internet, WhatsApp, Facebook, principalmente no ano das eleições aqui no Brasil. E também vou fazer um vídeo falando sobre o que eu acho que pode acontecer aí nas eleições, de acordo com os trânsitos astrológicos, com os eclipses, essa conjunção que é bem marcante, e os eclipses acontecendo no eixo Touro-Escorpião, né? Então, é isso, um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu sei que é muito conteúdo, é muita coisa. Tentei dar uma resumida para vocês, o texto tá bem mais completo, eu diria. Coloquei vários outros acontecimentos e outras citações de sites referentes, né? Para vocês entenderem melhor comigo sobre o que vai acontecer aí nesse período que envolve essa conjunção aí em peixes. Se inscrevam no meu canal, dá um like, comenta, isso me ajuda muito no engajamento. Também, quem quiser me seguir lá na minha página de astrologia, vou ficar muito feliz também, que eu tenho no Instagram. Também tem no Facebook, eu tô aí em várias redes sociais e postando muitos conteúdos sobre astrologia, conjunções, eclipses e também sobre viagens, né? Eu morei na Califórnia e eu criei esse canal a princípio falando sobre a Califórnia, a minha experiência lá. Fiz diário de intercâmbio, então tem alguns vídeos antigos aí, eu tô com uma carinha mais nova, se vocês quiserem ver também. E é isso, um beijo pra vocês. Muita luz na jornada de vocês. Tchau, tchau. E um bom 2022 que tá chegando, tá logo aí.